Hermanos, en esta mañana, posiblemente você pode pensar, hoje é domingo, dia de vir à igreja, verdade? É o que pensamos nós outros. Pero não nos damos conta de algo que sucede todos os dias. E para nós outros pode parecer rotina. E porque pode parecer rotina, não damos muita importância, verdade? Há algo que diz a palavra que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Você está conta disso? Nem pensamos em isso, verdade? Despertamos na manhã como se nada. E seguimos com nossas preocupações, com nossas ocupações, com nossas circunstâncias e problemas, e a vida sigue, um dia vem e vai, vem outro, e para nós outros parecer que nada está sucedendo. Mas há uma palavra e há uma promessa de parte de Deus que diz que toda a manhã, sua misericórdia se renova. Amém? E se assim não fuera, já hubiéramos sido consumidos. Que lhe parece, hermanos? Eu sei, hermanos, que nos acostamos por la noite e pensamos, amanhã não me vou despertar. Sim, verdade que sim. Esse é o pensamento que temos. Mas não nos damos conta que na madrugada grandes batalhas são travadas. Verdade que sim. Para que nós outros podamos despertar na manhã, grandes batalhas são travadas no reino espiritual. Amém? Muitos seres quisieram destruir-te mientras estés dormido, pero Deus te permite permanecer em paz e amanhecer em paz. Que lhe parece, irmãos? Isso é misericórdia, que nós outros não damos muita importância, pero aí está. Amém? Nós outros, irmãos, somos seres finitos, limitados. Para nada somos autossuficientes, para nada. Dependemos de Deus para todo, absolutamente todo. Diz a palavra que se o Senhor quitar o espírito de nós outros volveríamos ao polvo. Que lhe parece, irmãos? Se Deus dissesse assim, toma o dedo, saiga de ti tu espírito, acabou. Amém? Hasta aqui chegou. Não há nada que o homem pode fazer. Se o espírito sai dele, acabou a vida. Amém, irmãos? Para que você entenda a dependência total que temos de Deus, donde a partir desse entendimento podemos entender, irmãos, que a soberbia humana, a altivez, a arrogância não tem lugar diante de Deus, que basta um estalinho do dedo de Deus, se acabou a vida para nós outros. Que lhe parece? Então, por que a jactância, disse Paulo? Por que a soberba e o orgulho? Se basta uma palavra de Deus e já tudo se termina. Que lhe parece, irmãos? Sejamos humildes, amém? Sejamos humildes, porque não sabemos que tem o Senhor declarado e preparado para nós outros. Então, se como somos dependentes do Senhor, irmãos, e Deus, para que nós outros, por a dependência que temos dele, não nos sintiéramos assim seres inúteis, verdade? Que não nos sintiéramos assim como nada. Deus ha permitido que nós outros sejamos partícipes de sua obra de criação. Amém? Quando Deus quer criar algo, Ele nos toma em conta. Não era necessário, verdade que sim? Não era necessário. Ele criou todo. Para que vai ocupar o homem para alguma coisa? Para nada. Verdade que sim? Pero porque nos ama. E porque não quer que nós tenhamos esse pensamento de ser um nada no universo. Não. Deus se agrada, irmãos, de compartilhar com nós outros a obra de criação, a obra de restauração. Amém? Quando Deus quer fazer algo novo, Ele põe em tu coração para que tu ores por isso. Sim ou não? Aí tu dizes, eu orei e Deus cumpriu. Sim, verdade que sim? Quem lo hizo? Ele. Quem orou? Tu. Amém? Deus te ha permitido participar. Não era necessário, verdade? Para nada. Ele criou todas as coisas e por último criou o homem. Então Deus não ocupa de nós outros para nada. Pero porque nos ama. Porque quer que nós nos alegremos em Ele. Amém? Ele nos permite poner algo em nosso coração.
e dizer: ore por isso, ore por aquele, vou fazer isso, vou fazer aquele, e aí as coisas começam a suceder. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então, se a obra de criação e restauração ele comparte com nós outros, de parte do Senhor, ele guarda para si sua palavra. Amém? A autoridade de sua palavra. Ele guarda para si a autoridade de seu poder. Amém, igreja? Ele guarda para si sua soberania. Ele guarda para si sua vontade e propósito. Estão entendendo tudo isso, sim ou não? Ele guarda para si seus desígnios. Nós não temos nada que ver com nada disso. É ele. A palavra dele, a vontade dele, o propósito dele, a soberania dele, a autoridade dele, todo é dele. Amém? E por misericórdia, porque nos ama, nos dá a nós outros algo chamado obediência. Amém? Se em algo podemos participar, o Senhor que disse: participe com a obediência desta boa. O que lhe parece? Com só que me obedeças, todo o que puedo hacerlo, lo hago por tu obediência. Amém? Que mais ele dá a nós outros? A paciência. Porque obedecer demanda paciência. Amém? Tu obedeces até um certo ponto, porque eres um ser humano. Mas chega um momento que tu te das conta que tua obediência não está generando fruto. Aí tu diz: não, mas para que eu vou seguir nisso? Não é assim? Não é assim que hacemos? Para que vou seguir fazendo isso se não está dando fruto? Vou fazer outra coisa. Então, se aún nossa obediência está limitada à paciência, amém? Me estão entendendo? Ponga atenção, a palavra é poderosa nessa manhã, amém? A obediência para nós outros está vinculada a algo chamado paciência. Eu obedeço hasta que eu sigo fazendo hasta que algo suceda. Se não sucede nada, eu abandono e vou fazer outra coisa. Amém? Então, se Deus nos dá algo chamado paciência, aonde tu não estás vendo o resultado, o Senhor te disse: tenha paciência. Amém? Aonde todos estão um derrube, Deus te disse: tenha paciência. Aonde não veas nada, diz o Senhor, aonde tu não veas nada, eu estou obrando. Amém? Só não tem paciência, aleluia. E que mais que o Senhor nos dá? Obediência, paciência e fé para esperar. Amém, irmãos? Tanto a obediência como a fé estão intimamente vinculadas à paciência. Amém? Tu sigues tendo fé e crendo, mas o tempo está passando, tu estás correndo viejo, verdade? Estás correndo viejo, agora a palavra, verdade? E tu dizes: lá o tempo passou tanto rápido, já estou viejo, e como Deus vai cumprir tal coisa? E tua fé começa a mermar, verdade? E Deus te disse: minha palavra não está condicionada a tus tempos. Vocês estão entendendo nessa manhã, né? A palavra do Senhor não está condicionada a nossos tempos, senão a nos tempos dele. Tu podes ter 90, 110 anos e Deus cumprir sua palavra, porque não está condicionada a tu calendário. Amém? Não está condicionada à fecha de tua cédula de identidade. Está condicionada à mesma palavra dele. Amém, igreja? Não importa o tempo, ele declarou, lo hace. A todo isso nós outros chamamos como promessas. Amém? Capítulo 12 de Gênesis. Vamos direto ao grano nessa manhã. Vamos direto ao grano. Capítulo 12. Deus criou todo. Criou um huerto, puso el hombre ahí en el huerto. E a partir de aí, e nas primeiras conversações de Deus com o homem, já Deus lhe dá promessas. Amém? Já Deus põe sua palavra a cumprir, segundo a obediência, segundo a paciência e segundo a fé do ser humano. Amém, igreja? Estão entendendo isso ou não? Muito bem. Veja o que diz o versículo 16. 2:16 de Gênesis. Palavra e promessa. Versículo 16 disse: e mandou Jeová ao homem, dizendo:
de todo árbol do huerto poderás comer. Amém? Isto é uma promessa, verdade que sim? Quando tenhas hambre, de todo árbol do huerto poderás comer. Quando te sientas débil, eu te prometo que o que tu busques nesse huerto te vai alimentar e vai saciar teu hambre e teu sede. Você está entendendo, irmão? É uma promessa, sim ou não? De todo árbol, disse, de huerto poderás comer, mas del árbol de la ciência del bem e do mal, que diz aí, não comerás. É uma advertência. E essa advertência vem seguida de fé. Amém, irmãos? Ponga atenção. Perdão, de fé não. Vem seguida de promessa. Amém? A advertência de Deus vem seguida de uma promessa. Deus te dá uma advertência e te promete a consequência de la obediência ou de la desobediência. Amém? Então, se repetindo o versículo 17. Mas del árbol do conhecimento do bem e do mal não comerás, advertência, porque o dia que dele comiereis certamente, amém? Promessa, amém? Advertência e promessa. Advertência é essa: haz isso, não haz aquele, e se lo haces, bueno, aí está a consequência, amém? Disse, certamente morrerás. Irmãos, desde o princípio, ponga atenção a isso, irmãos. Desde o princípio, e eu entendo que tanto você como eu, em algum momento hemos sido postos em posições de excelência diante de Deus. Em algum momento Deus te ha bendecido tu vida. Em algum momento o Senhor ha hecho cumprir promessas em tu vida, e tu te alegras e te gozas hoje, porque estás vivendo algo que era aliás no passado apenas uma palavra. Amém? Você ha visto tu hijo sendo bendecido, tu hija sendo bendecida, tu casa sendo visitada por Deus, tu está vendo tua saúde sendo restaurada, tua economia, Deus trabalhando, enfim, coisas que tu escutava lá atrás como uma palavra muito perdida. Você está vendo essas promessas se cumprindo, sim ou não, irmãos? Como estão entendendo? Amém? Ponga atenção, irmãos, à palavra, amém? Então, se você ha visto, irmão, as coisas cumpridas, sim ou não? Se has visto a palavra se cumprindo, creia-me, además de uma promessa cumprida, há uma advertência. Amém? Há uma advertência em toda promessa que Deus entrega em tua mão. Se permaneces fiel, a promessa seguirá fluyendo em tua vida. Amém? Se permaneces em obediência, a palavra seguirá trabalhando em tua vida. Como estão entendendo nessa manhã? Amém, igreja? Quantos de nós outros temos sido bendecidos por Deus? E pensamos, oh, que lindo, que maravilhoso, aí barramos na guarda. Sim ou não? Já deixamos de orar, já deixamos de pensar, já deixamos de crer, já deixamos de obedecer, porque depois sim já Deus cumpriu. Aí Deus disse, com a promessa vem o cumprimento de ela, mas também vem uma advertência. Amém, irmão? Vem uma advertência. Permaneça em fidelidade, e minha fidelidade estará a teu favor. Quantos estão entendendo isso? Amém? Se não queres perder a bendição de Deus, permaneça fiel, fiel e fiel. Amém, igreja? Se queres que a bendição de Deus permaneça em tu vida, lo que has recebido de Deus todavia permaneça em ti, permanece fiel tu com Ele, porque Ele será fiel contigo teu dia. Vamos entender nessa manhã. Então, se Deus está dizendo, lhes prometo, é mais ou menos isso, em outras palavras. Les prometo que toda vez que tenham hambre, vão a esse huerto e todo árbol que esteja aí vão poder comer. O que lhe parece, irmão? Essa é a promessa. Todo árbol que esteja aí, se está no huerto, pode comer tranquilo. Amém? Porque sua hambre será quitada quando comam o que queiram que está aí. Só que a esse dito árbol não lo toque, não lo mires, não lo comas. Amém? Promessa e advertência, advertência e promessa. Estão entendendo nessa manhã, sim ou não?
certamente morirás. É uma promessa, irmãos. Se comes del árbol da vida, tendrás vida. Se comes del árbol da morte, tendrás morte. Amém? Toda promessa vem acompanhada de uma advertência, irmão. Capítulo 4 do mesmo livro. Capítulo 4. Repita comigo, toda promessa. Repita, toda promessa vem acompanhada de uma advertência. Amém? Eu não sei se has perdido coisas em tua vida. Amém? Eu não sei se você ha perdido a bendição de Deus em algum momento. Vamos poner atenção na palavra, amém? Eu não sei se em algum momento has perdido, se te ha ido de las manos algo que Deus te ha dado. Me está entendendo? É possível que sim, verdade? Creia-me, não é por culpa de Deus. Não é porque Deus é mau, amém? Não é porque Deus não te ama, tanto é que te entregou algo em tu mano, verdade que sim? Se lo perdiste, não tem absolutamente nada a ver com Deus. E creia-me, tampouco com o diabo. Alô? Ai, que o diabo entrou na minha casa e me roubou todo o milho. Não, ele não entrou em tua casa, tu abriste a porta. Você me está entendendo? Ele não se mete na casa de cristiano, a não ser que o cristiano lhe abra a porta. Simples. Amém? Les vou contar um conto sucedido em Brasil. Um bruxo muito poderoso em uma cidade, com poder tremendo, hacía quase que ressuscitar mortos. Havia milagros tremendos com Brasil. Era um bruxo. E o diabo usava muito ele. Sanava enfermos, paralíticos, todo esse montão de coisas ele hacía. E a gente lo respeitava muito e lo temia também, verdade? Um dia, irmãos, uma mulher vai com um pedido inusitado, quase impossível para esse homem. E ele diz assim: bueno, o que tu me pides é muito poderoso. Eu não sei se tenho tamanho poder, pero te vou dizer o que deves fazer. Ve ao cemitério e leva essa ofrenda aqui. Matou um animal, derramou a sangue, preparou uma comida especial para o demônio e disse: a la sepultura fresquitita que esteja aí, a pessoa recém-sepultada, nessa sepultura, tu vai escavar na noite, saca o corpo daí e ponga a ofrenda, depois o corpo de cima. E o que tu queres se vai cumprir. A mulher agarrou aquele, pagou uma milionada de dinheiro para o bruxo e se foi lá madrugada. Antes disso, passou a tarde chequeando o cemitério a ver quem era sepultado e quem não era. E chegou na noite, quando já todo mundo está dormindo, o cemitério está abandonado, a mulher entrou, com não sei com quem, com o marido, com um amigo, ajudaram a escarvar, sacaram o corpo, puseram na ofrenda, prenderam algumas candelas aí, puseram o morto em cima e volveram a tapar. Outro dia na manhã, quando despertam por la manhã, todo aquele que haviam posto na sepultura amanecem na porta da casa da mulher. O que lhe parece? O que lhe parece? O que haviam enterrado aí amanece na pura porta da casa da mulher. A mulher assustada, pero como? Correu de onde o bruxo e perguntou: o que passou? E lo hice, pero todo se volvió contra mim, está na porta de minha casa essas coisas, que vou fazer? E o homem disse a ela: e você investigou bem onde pusiste as coisas? Ou seja, em que sepultura, quem morreu, quem é um morto que está aí? E a mulher: não, eu vi um morto aí, era um mais fresquitito, recém-sepultado. Então seu bruxo mandou a mulher investigar. Sabe qual foi a conclusão que a mulher chegou? Que a sepultura era de uma mulher cristiana. Você me está entendendo, irmãos? A sepultura era de uma mulher cristiana. Aún depois de muerta, o homem e a mulher que é fiel com Deus e o diabo não lhe pode tocar. Você está entendendo, irmãos? Amém? Assim que eu ouvi dessa história, que o diabo entrou em minha casa, é que o diabo desbaratou meu matrimônio, é que o diabo se quitou minha filha da casa. Não, nada disso. O diabo nada tem que ver com isso. Amém? É a desobediência humana, é a terquedade humana. Amém? É a impaciência humana, por não ter paciência, por não ter fé, por não crer a Deus. O inimigo se mete, porque são portas que nós outros abrimos. Você me está entendendo nessa manhã, né?
Nunca diga que o diabo tem poder. Ele pode ter poder no inferno, mas em tua casa ele não deve ter nenhum poder. Está me entendendo? Dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. Ouvi dessa história de andar dando glória ao diabo, amém? E não tem nenhuma glória. Disse capítulo 4 versículo 7. Deus está aí repreendendo a Caim, que matou a sua irmã. Veja o que disse o versículo 7. Se bem hicieres, toma atenção, hein? Se bem hicieres, não serás enaltecido. E se não hicieres bem, o pecado está à porta. Com todo isto, a ti será tu desceu, e tu te ensenhorearás dele. O que significa isso? Tu te ensenhorearás de tu desceu. Significa tu a ti cumpre dominá-lo. É isso que está dizendo, amém? Tu te ensenhorearás sobre tu desceu. Se tu desceu é pecar, tu pode te ensenhorear sobre esse desceu e repreendê-lo, amém? Te toca a ti dominar esse desceu. Te toca a ti dominar tua emoção, tus ganas de pecar, tu ganas de mentir, tu ganas de hacer lo mal e lo feio, te toca a ti. Você me está entendendo nessa manhã, senhor? É isso que Deus está dizendo, a ti será tu desceu, e tu te ensenhorearás. Tu tendrás autoridade sobre esse desceu humano. Tu decides se queres caminhar para o lado equivocado ou se queres caminhar para o lado correto. Decisão personal de cada um. Como estão entendendo, irmãos? Ai, agora sim que é certo. Sabe, irmão, quando diz a palavra aqui que se bem hicieres não serás enaltecido, e o Senhor está dizendo, eu reconhecerei se estás haciendo as coisas bem. Amém? É isso que está dizendo o Senhor. Se haces as coisas bem, não serás alabado, não serás enaltecido, não te vou eu a engrandecer, sim ou não? Não te vou eu a bendecir-te se haces as coisas bem, é o que Deus está dizendo aqui. O Caim, se eras a coisa correta, Deus te estaria bendecendo, não te echando da terra. É isso que Deus está dizendo. Amém, igreja? Capítulo 6, não é necessário ler aí, pero capítulo 6, versículo 10 de Hebreus, disse assim: será Deus injusto para não reconhecer a obra de tus mãos? Você está entendendo? Será que Deus será injusto se tu estás fazendo as coisas bem, se estás caminhando em obediência, se estás sendo reto diante de Deus? Será que Deus não vai reconhecer teu esforço? Amém? Será que Deus não vai reconhecer tua paciência e tua fé e tua retitude diante dele? Se olvidará Deus de tuas obras? Alô, bebê, silêncio aí. Amém? Papás, tome em ordem, amém? Amém, igreja? Que nada nos quite a atenção da palavra, amém, irmão? Não se olvide, a palavra está passando por aí. E alguém vai esforçar-se para roubar-te a palavra, amém, igreja? Não é um reganho, é apenas uma observação, amém? Capítulo 6, é o mesmo livro. Entende? Porque venimos e nós vamos pela casa da mesma maneira, irmão? E não podemos cuidar da palavra. Deus envia a sua palavra e nos quita toda a aflição. Pero que vale, a palavra passou e não nos dimos conta. Está entendendo? Porque estávamos ocupados com outras coisas. Deus não tem a culpa. Amém? Se te regressa à casa da mesma maneira, Deus não tem a culpa. Capítulo 6 do mesmo livro, versículo 6. Deus está indignado com o pecado humano. Está indignado, capítulo 6. E o versículo 6, capítulo 6, versículo 6 disse: e se arrepentiu Jeová de haber hecho hombre na terra,
e le dolió em seu coração. Uau, mano, quando Deus chega a arrepender-se de algo feito por seu mano, significa dizer que a medida da paciência de Deus se agotou. Você me está entendendo, irmãos? Há um momento que a medida da paciência e da misericórdia de Deus se agota. Aí sabe o que hace Deus? Ele quita a mão de em cima, assim. Esta mão de proteção, Ele se la quita de em cima e nos deixa. Bueno, querem seguir no suyo? Sigam. Los vou apenas observar hacia onde vão. Você me está entendendo nessa manhã? Há um par de dias estava orando aqui na manhã e bombardeando o céu com muitas perguntas. Deus, por que isso, por que aquilo, que passou e blá 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 e blá blá blá. E me sentei em silêncio. Hablei, cerrei minha boca, calhei, esperando escutar a voz de Deus, verdade? É o que eu não faço, ora, depois silencia, vai esperar, ver que Deus vai falar alguma coisa e eu estou com a mente turbada de coisa, calhate e deixa Deus falar. Foi o que isso, orei, me cansei de falar e me sentei, aí onde está Guilherme, aí sentei. Esperei Deus falar, e nada, me quedei vários minutos aí, nada. Ao final, me fui à casa. Irmãos, quando saio daqui, dou a volta por aqui. Aqui me parou um motociclista com uma senhora perguntando de onde era o reposto de moto. Eu disse: olha, você vai por aqui, está tocado com cerca, passa no supermercado, a segunda, terceira casa, aí no reposto aí. E ele se foi. E eu saí por aqui, e ele se foi para lá. Dei a volta aqui e me supôs, pensei, bueno, o homem já vai estar aí, porque já encontrou o lugar, verdade? E quando eu passei em frente ao reposto, o homem não está aí. Eu pensei, se perdeu, ou não entendeu o que ele disse. Então eu dei a volta, para ver se eu topava por aqui. Entrei onde reina de mim, vim para cá. Quando venho, passando frente ao reino, encontrei algo que quase chorei, no que vi com meus olhos. Não vou dizer o que era, pero vi uma pessoa. E isso me entrou algo, uma agonia no meu coração quando eu vi o estado daquela pessoa. Então, se Deus me estava contestando todas as dezenas de perguntas que veio aqui, amém? Deus me estava contestando, pero eu esperava que Deus me falara em palavras, e Ele me mostrou em circunstância. Me mostrou uma circunstância na carne, que eu quase parei em moto para falar, para conversar, para ver alguma coisa. Pero não tive valor de parar minha moto e seguir. E me meti aqui outra vez, passei por aqui e me fui à casa. Quer dizer, nem fui à casa, fui a visitar, não fui, como se o papai está enfermo. Aí me quedei horas aí conversando com eles aí. Assustado, atemorizado, com um apreto no coração, uma coisa que me pressionava aqui de dolor, de angústia, por o que vi. E era a forma que Deus utilizou para falar. Não me falou em palavras, não levantou um profeta, solamente permitiu dar uma volta por acá, depois volver dar a mesma volta para no sincronismo do tempo de Deus. No exato momento que eu passo por aqui, aí está a circunstância. Você me está entendendo, irmãos? Sabe quando uno pensa, é casualidade, coincidentemente me topei com esse ou com aquele? Para Deus não existe coincidência. Ponga atenção. Deus de lavanda por aqui, se supõe que ia para casa, para cá. Pero tive que meter outra vez e dar uma segunda volta, hasta encontrar o que Deus queria que eu viera com meus olhos. Você me está entendendo, irmãos? Nunca penses que Deus deixa uma oração sem resposta. É possível que não podamos entender, discernir, captar a mensagem de Deus, pelo que Ele habla. Eu esperava a voz de Deus, e Deus em nenhum momento não falou nada. Me fui a estar meio aburrido para a casa, meio pensando, Deus não me escutou. Não me escutou, é? Aí estava a circunstância delante de meus olhos, e Deus dizendo, aí está, todo o que passou, todo o que se isso, aí está, veja. Irmãos, entrou um temor no meu coração, irmãos, de não pensar que Deus não está vendo nada, Deus é assim mesmo na vida, como dizem por acá, verdade?
Você pergunta a la gente, como vai fulano? Aí vou pulseando lá, verdade? Aí vou como Deus me permite, dizem alguns. Esse argumento não cola, irmãos, amém? Esse argumento não funciona delante de Deus. Está de la maneira que estás, porque lo buscaste. Amém? Estás de la maneira que está, porque não obedeciste. Amém? Está de la maneira que está, porque não tuviste fé, paciência e obediência delante de Deus. Deus não é injusto. Está entendendo nessa manhã, irmãos? Sim ou não? Quantos estão entendendo? Disse o Senhor: me arrependo de haver posto o homem na terra. Esse é o coração de Deus, Deus expressando seu coração. E o versículo 7 disse: e digo Jeová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Amém? Primeiro, uma voz de indignação no coração de Deus: me arrependo de haver hecho. O que lhe parece? Que você sente em teu coração que Deus te ha dicho: me arrependo de haver te dado a bendição. Me arrependo de haver te dado o trabalho que choravas delante de mim no altar. Tu trabalho te quitou tempo de buscar de mim. Alô, me está escutando? Me arrependo de haver te bendecido, porque a bendição não foi suficiente para que me deras a glória a mim. Crees que a glória é tua? Crees que por tu sabedoria, por tu experiência, por tu força, por tu isso, por tu aquilo, lograste o que tienes? Não. Amém? Pelo que disse o Senhor a esta gente: me arrependo. Irmão, isso é forte, essa palavra é forte, irmãos. Que você sente em teu coração que Deus se arrependido de haver te dado algo, que tu anelou, que tu chorou, que tu echou moco aqui, e que Deus cumpriu. Tome, meu filho, te amo, minha hija, toma, recebe, alegra teu coração, já não chores mais. Aí passado um tempo, aquilo se te vai de las manos. Alô? Aí passado um tempo, o inimigo de tua alma te quita o que tenias, e tu dizes: e o diabo me quitou. Não, tu lhe entregou a ele. Quantos estão entendendo nessa manhã? Raerê. Essa promessa é uma promessa. Raerê, vou fazê-lo, vou destruí-los. Essa promessa se cumpriu, irmãos, por meio do dilúvio. Amém? Deus falou e cumpriu. Sim. Amém? Assim que tome cuidado, irmãos. Se você se alegra com a promessa de Deus, glória a Deus, alegra teu coração. Pero creia-me, quando decide repreender, que se meta temor em teu coração, porque Deus não volta atrás. Você me está entendendo? Ele disse: raeré e lo hice. Amém? Assim que seja obediente, guarda a rectitude em teu coração, porque Deus é bom e maravilhoso e misericordioso. Porque diz a palavra que Ele é fogo consumidor. Amém? Fogo consumidor, fogo que consume. Amém? Como estão entendendo? Capítulo 46 do mesmo livro de Gênesis. Capítulo 46. Lo que tu tienes en tu mano, en tu vida, y crees que ha sido de bendición de parte de Dios, mantenga isso aí. Amém? Mantenga-te firme aí, em obediência, em temor. Amém? Não seja que Deus se arrependa de haver te dado. Amém? Porque se Deus se arrepende de haver te dado, Ele te vai quitar isso. Ele vai permitir que tu lhe perdas isso. E muita gente han perdido de todo em sua vida: ministério, saúde, negócios, construções de coisas que se vieram a um derrumbe, de todo ministério e de todo. Por quê? Porque não valoraram quando Deus les deu, porque não entenderam que uma promessa significa também uma advertência. Amém? Alô? Alô? Não lhe culpes ao diabo depois, hein?
capítulo 46 do mesmo livro, 46, versículo 3. 46 de Gênesis, versículo 3 diz: E dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Amém? Qual era o temor de Jacó? Já viejo, e nos últimos dias de sua vida, tendo que ir a viver em Egipto. Desatou uma grande hambruna em meio do povo de Israel, verdade que sim? E que diz ao Senhor: vayam para Egipto. Já me você é governador allá, vayam para allá, tranquilos. Allá vão a ter terra, provisão, cuidado, proteção. Todo me você que agora é governador, les vai prover. Vayam tranquilos. É o que Deus está dizendo ao Egipto chamado Jacó. Claro, ele tinha temor de sair desse terra, verdade? Então, se Deus lhe dá uma promessa, não temas de descender a Egipto, porque ali eu harei de ti uma grande nação. Diz que por aí com 60, 70 famílias entraram aí. Ao cabo de 420 anos, Deus lhes disse a Jacó: entrar em Egipto, e aí vas a tenerlo todo para tua subsistência e para tua família. Amém? Pero em nenhum momento Deus lhe diz a Jacó que ele se ia morir, e mais de 400 anos iam a passar hasta que seu povo pudesse sair outra vez. Você me está entendendo, irmãos? Deus não lhe disse isso a ele, pero foi o que cumpriu, foi o que sucedeu. 420 anos metidos aí em cautiveiro de Egipto. Morreu o faraó que era bueno e amigo, agora se levanta um faraó que é malo e escraviza esse povo. Ponga atenção aqui, irmãos, a Abraão, a Isaac e a Jacó, Deus lhes deu promessa de liberação de Egipto e de entrada na terra prometida. A todos esses homens, a Abraão, anos antes Deus havia dito, amém? Que seu povo ia ser levado a esse lugar. Abraão morreu e o povo se foi aí, porque Deus não trouxe. A Isaac, filho de Abraão, Deus lhe prometeu: um dia eu os vou sacar daí e vou dar uma terra prometida. Morre Isaac e não vê nada disso. Aí Deus levanta Jacó, e Jacó se mete nesse lugar. E anos depois, mais de 400 anos, que a liberação sucede. Outra promessa dada por Deus: Saul, Davi e Salomão, os 3 primeiros reis do povo de Israel, a cada um destes homens escutaram a palavra de promessa de Deus. Sabe qual era a promessa? Deus lhe deu a mesma promessa a Saul, a mesma promessa ela repetiu a Davi, e a mesma promessa ela repetiu a Salomão. Qual era a promessa? Não faltará hijo varão para que se sente no trono de meu povo. Sim ou não? Primeira promessa. Segunda promessa: se me obedeceres e caminhar retamente, o trono suyo não terá fim. Sim ou não? Essas 2 promessas. Os 3 escutaram a mesma promessa. Sabe quando se cumpriu essa promessa? Solamente em Jesus Cristo. Amém? Em Jesus se cumpriu. E se vai cumprir por a eternidade, porque terá um reino que não terá fim. Amém? Para ir finalizando, Jeremias capítulo 29. Jeremias 29. Jeremias 29. Outra vez, o povo está na iminência de ser levado ao cativeiro. Se escaparam de Egipto, viveram supostamente livres por muitos anos, pero volveram a desobedecer a Deus. Agora Deus lhes diz: los vou meter a Babilônia. Amém? Outra vez, outra promessa cumprida de parte de Deus a causa da desobediência.
Mas é o medo do povo a ir a Babilônia e ser morto, destruído. Então se disse ao Senhor, capítulo 29 de Jeremias, versículo 4, leia com atenção isso. Vê o que Deus está dizendo: los vou a meter de cautivos, de escravos em Babilônia, pero tenham paz. Disse, assim ha dicho Jehová de los ejércitos, Deus de Israel, a todos os de la cautividade que hice transportar de Jerusalém a Babilônia. Amém? Vê o que disse o Senhor? Versículo 5: edificar casas, habitá-las, plantar huertos, comer do fruto deles, casá-los e engendrar hijos e hijas, dad mulheres a vossos filhos e dad maridos a vossas hijas, para que tenham hijos e hijas, e multiplicá-los ali e nos diminuais. Amém? Vocês serão levados ao cautiverio, serão escravos, pero les doy uma promessa: siembrem e vão ter cosecha. Amém? Obedeçam e serão bendecidos aún em meio ao cautiverio. Quantos sabem que em meio ao dolor e la aflição Deus nos pode bendecir? Quantos lo sabem? Amém? Eles estavam em cautiverio 70 anos, pero nesses 70 anos eles cresceram, prosperaram, se multiplicaram, casaram, tiveram filhos, a descendência cresceu, se multiplicou, saíram em bendição desse lugar. De la maneira que saíram de Egipto depois de 420 anos, saíram prósperos com ouro, prata e um montão de coisa, aquilo mesmo. Deus está dizendo, não é porque está sendo afligido e disciplinado que vas a ser fracassado em todo o que tu empreendas. Eu te puedo bendecir aún em meio a tu dolor. Amém? Eu te puedo bendecir aún em meio a tu angústia. Como estão entendendo? Disse o Senhor, procurar a paz da cidade, la qual aí se transportar, rogar por ela a Jeová, porque em sua paz tendreis vosotros paz. Versículo 10, porque assim ha dicho Jeová, vê a promessa aqui, quando em Babilônia se cumpram os 70 anos, promessa, amém? Promessa, eu os visitarei e despertarei sobre vosotros mi buena palavra para hacerlos volver a este lugar. Amém? Quando se cumpra o tempo determinado, mi palavra les vai visitar. Amém? E mi palavra se vai cumprir, os vai sacar desse lugar e vão regressar a vossas terras. Como estão entendendo, irmãos? Diga comigo assim: promessa bem acompanhada de advertência. Amém? Ele promete, pero lhe dá uma advertência. Diz ao Senhor: cresçam, prosperem, casem, siembram, tenham filhos, orem por la paz desse povo que os escraviza, porque ao final de 70 anos os vou sacar de aí. Amém, irmãos? Podemos crer em Deus ou não podemos? Devemos ou não devemos? Sim, devemos. Sabe quando os discípulos de Jesus estão em um monte, Jesus havia ressuscitado, verdade? E estão eles assim vendo Jesus subindo nas nuvens, estão eles atônitos, será nosso Senhor outra vez, será? Veja o que diz Hechos capítulo 1. Veja o que diz Hechos capítulo 1. Quando eles estão aí atemorizados, entendendo que vão permanecer solos outra vez, porque Jesus os vai derrar. Tremenda essa palavra, meu Deus, tremendo. Capítulo 1, versículo 10. E estando eles, versículo 9, amém? 9. E havendo dito estas coisas, vendo-lo eles, foi alçado e lhe recebeu na nuvem que lhe ocultou de seus olhos. E estando eles com os olhos puestos em el cielo,
Entretanto que ele se iba, e aqui se puseram junto a ele os 2 varones com vestiduras blancas, los cuales também lhe dijeron, que disseram os ángeles a eles: varones galileus, ¿por que estáis mirando ao cielo? Este mesmo Jesus que ha sido tomado de vosotros ao cielo, assim vendrá como lhe haveis visto ir ao cielo. Promessa. O Senhor nos vai levar o solo. Tranquilo. Esse mesmo Jesus que está vendo que está indo, ele vai regressar. 1 Tessalonicenses capítulo 4 disse, verdade? Que o Senhor mesmo com voz de mando, com voz de arcanjo e com trompeta de Deus descenderá do cielo, aleluia. Promessa. Ele se foi, sim, pero va a volver. Lo que tenemos que hacer es esperar con paciencia y fe y mucha obediencia. Póngase de pé nessa manhã. Póngase de pé, se has entendido o mensagem. Ele é prometido que vendria e vino, que iba a morir na cruz e lo hizo, que iba a ressuscitar ao terceiro dia, também lo hizo. Prometeu que se iba a regressar ao Padre e regressou, amém? Pero prometeu que um dia volverá. Aleluia. Será que só aí, irmãos? E nessa manhã Deus te ha traído aqui para que tu conozcas um pouco mais do coração de Deus. Se Ele te ha dicho que te vai bendecir, creia em vai ser. Mas se Ele te ha dicho que tu desobediência será motivo para a disciplina, creia-me, também não vai ser. Amém? Números capítulo 23 disse que Deus não é homem para que minta. Amém? Nem hijo de homem para que se arrependa. Curva tua cabeça aí, cerra teus olhos. Medita em tua circunstância, em lo que estás vivendo. E antes que comeces a culpar o diabo, mira tuas atitudes, mira teu comportamento, mira teu nível de obediência, teu nível de fé, teu nível de paciência. Talvez seja o caso de fazer um exame de consciência, verdade? Antes de andar buscando o culpado, como disse lá dentro, o culpado é o pastor, o culpado é minha esposa, o culpado é minha mulher, é meu marido. Não, antes de andar buscando o culpado, haga um exame de consciência. E o culpado é minha ilha, é o preço do dólar, é o preço do petróleo, verdade? E o culpado é o governo. Não. Haga um exame de consciência. Medita em tuas atitudes. Veja como has estado comportando-te delante de Deus, à luz de sua palavra. Amém? Cerra teus olhos aí e conversa com Deus. Conversa com o Senhor nessa manhã. Põe tuas angústias delante de Ele. Ele nos ha prometido que se miramos a Ele nos vai escutar. E diz que não seremos avergonçados. É uma promessa que Ele ha dado. Aferra-te a essa promessa. Diga: Senhor, pequei contra ti e contra o cielo. Me he olvidado de la obediência, me he olvidado de la rectitude de mi coração. E agora estou vivendo essa circunstância, esse problema. Pero tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus bueno. Tu eres um Deus que não te cansa de bendecir tu povo e tus filhos. Tu eres um Deus que ama a criação de tus planos. Eu sou filho tuyo, eu sou filha tuya. Vamos, declarar nesta manhã. Atrapa a misericórdia de Deus nesta manhã. Eu não sei o que tu estás vivendo, não sei que circunstância estás enfrentando nesse tempo, mas há um Deus cheio de misericórdia e bondade que espera escutar tu voz nesta manhã, que anela escutar tu clamor, tua angústia, tu llanto. Ele está querendo escutar-te. Ele está querendo ver um coração compungido, um coração humilhado delante de
ao ver este, o Senhor vendrá a tu favor, Ele estenderá su mano e su braço fuerte, e te sacará da aflição, e te sacará da angústia, e te quitará o problema, e te quitará toda a vergonha. Só o que humilha, só isso, nada mais tem que fazer. Não lhe prometas nada, porque não vas a cumprir. Solamente diga: Senhor, eu me humilho diante de ti, me equivoquei, pequei, desobedeci. Já. Pero não lhe prometas que vou fazer tal coisa se me haces tal coisa. Não haga isso. Porque depois te olvida e não cumpres. Aí o problema pode ser-se mais grande. Conversa com Deus aí nessa manhã. Apresenta a Deus aí o que estás vivendo, de bueno, de malo, de angústia. Escudrinha tu coração e reconozcas que não ha estado fazendo as coisas bem, que a culpa não é de Deus, tampouco é do diabo, tampouco é de tu vecino, de quem seja. Se há algo irresponsável por nossas atitudes, somos nós outros mesmos. Eres tu e sou eu. Assim que apresenta essa situação delante dele, porque disse o Senhor que Ele é um Deus justo e bueno. Ele é um Deus justo e bueno, lleno de misericórdia e de bondade. Le complace o coração de Deus bendecir a seus filhos, aún que lhe hajam desobedecido. Ao povo de Israel, quantas vezes desobedeceram, e em meio ao cativeiro Deus nos sacava de onde estava. Deus lhes quitava a vergonha. Talvez queiras fazer isso nesta manhã. Talvez queiras dizer ao Senhor: Senhor, de verdade é pecado, de verdade não he hecho as coisas bem, de verdade teria que haver obedecido, pero se me olvidou a obediência. Pero nessa manhã quero mirar-te a ti, ó Deus, reconhecer meu erro, reconhecer meu erro delante de ti, arrepender-me, para que me bendigas, para que me vuelvas a ver com olhos de misericórdia. Aleluia. Aleluia. Busca aí nessa manhã, busca. Confessa teu pecado nessa manhã.
Senhor, confessa teu pecado, e Ele volverá a ter misericórdia de ti. É uma promessa. Não deixará confundidos os filhos, não os deixará avergonçados. Oh Santo, Hermano Miguel, por favor, vem aqui, quero orar por você, amém? Permite orar por você? Os visitantes não despedimos com as mãos vazias, sempre oramos, está bem? Não, assim mesmo também acredito. Aleluia, Senhor, oh Deus, graça, amado Deus, por haber caído nesse lugar.
com algum propósito que quizá ele mesmo não logo entendeu hoje. Ele com um propósito definido e claro nos ha traído aqui. Ele ha escutado a mensagem nesta manhã e estou seguro que se ha identificado com esta palavra. Porque o Senhor não habla por hablar, amado Deus. Quando quer hablar, o Senhor nos mueve. O Senhor hace como que saímos de nosso entorno, da posição cômoda que estamos, nos saca da rotina, nos hace fazer coisas distintas, para estarmos, amado Deus, delante de Tu palavra. E não insiste com Miguel nesta manhã. Não sei se havia planos e projetos dele de vir acá, mas aqui está. Lo trajiste para hablar, amado Deus, lo trajiste para ministrar su coração à luz de Tu palavra. Eu não sei, amado Deus, que angústia, que problema, que circunstância ele está vivendo, mas Tu lo sabes. E por essa razão lo has traído aqui, para dizer-lhe que a cada manhã a sua misericórdia se renueva. Que não temas, diz o Senhor, não tens que temer. Porque tanto a primeira como a última palavra sempre minha será, diz o Senhor. Não há nada, absolutamente nada que te pueda ser el hombre. Não há nenhuma circunstância que tenha poder para intimidar-te, para hacerte retroceder em lo que eu he determinado a ser contigo. Simplesmente confia, diz o Senhor, creia minha palavra, camina por minha palavra. Creia delante de mim em retitude, guarda tu coração em retitude e obediência, e vas a ver as promessas cumprindo em tu vida. E aunque te debilites em algum momento, e aunque sufras por algum momento, aunque o processo seja duro e forte, eu estarei contigo, diz o Senhor, e andarei contigo por todos os caminhos onde tus pés tenham que passar. Seja por el vale de sombra de muerte, seja por la angústia, seja por lo que seja que tenhas que enfrentar em tu vida, eu estarei contigo, diz o Senhor. Não estarás solo, aleluia, porque sou tu papai. Mi hijo eres tu, diz o Senhor, e te cuidarei, e cumprirei o que he prometido, e me vas a glorificar ao final de todo o processo, ao dar-te conta que he sido fiel contigo. Aleluia. Bendíssimo, amado Deus. Só tu, amado Deus, pode falar ao coração humano, porque tu escudrinhas e sabes o que quer bater. Lo bendigo. Que essa semana seja uma semana de paz, de harmonia, de gozo e de la convicção clara de que o Senhor está cuidando de Miguel. Porque Miguel não é primo, Miguel não é cunhado, Miguel não é vecino, Miguel é hijo de Deus, hijo com todas as letras, hijo de Deus. E a los hijos Deus nos guarda, a los hijos Deus nos promete proteção, Miguel, e provisão em todo. Ele te ha prometido e assim será, porque eres hijo e te has mantenido fiel a sua palavra, diz o Senhor para ti. Amém? Glória a Deus. Quando tengas gusto, siga viniendo a esse lugar, ou se não, luego a igreja donde tu és, pero la casa de Deus estará aberta para ti sempre. Amém? Eu lhe bendigo. Amém, igreja? Amém, igreja? Senhor, oh Deus, graças te damos nesta manhã. Graças por tu palavra, graças por tus promessas, graças por tudo que o Senhor ha hablado em nosso coração nesta manhã. Por essas promessas que em ti são fieles e verdadeiras. Graças porque essa semana será uma semana de paz, de gozo, de alegria, de cumprimento de promessas em nossas vidas. Graças, amado Deus, em nome de Jesus te bendecimos e glorificamos tu santo nome, porque tu eres fiel, tu eres bueno, tu eres Deus, tu eres soberano. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, amém, igreja? Aleluia, aleluia.